E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E o tema desse vídeo é como calcular o capacitor do motor monofásico. Nós já fizemos um vídeo no canal falando a respeito da função do capacitor, para que serve o capacitor no motor de indução monofásico, esse capacitor de partida. Se você não se lembra ou ainda não viu, dá uma olhadinha no nosso vídeo lá. Bom, hoje para a gente fazer o cálculo desse capacitor, vamos supor que no motor nós tenhamos algumas identificações. Geralmente naquela plaquetinha de identificação que fica na carcaça do motor, nós temos informações como, por exemplo, a potência do motor, a tensão, a corrente, a frequência, eu não coloquei aqui, mas a velocidade. E também há informações, muitas vezes, a respeito do capacitor. Qual capacitor deve ser utilizado ali para a partida do motor. Mas pode ocorrer que algum motor não venha com essa informação, ou pelo tempo de uso, ou pelo estado do motor, a gente já não consiga mais identificar na plaquetinha qual o tipo, qual o valor do capacitor que está sendo usado. Ou, de repente, a gente não consegue mais identificar pelo dano causado no capacitor, deve ter queimado, alguma coisa nesse sentido, a gente não consegue mais identificar as informações do capacitor. Então, como é que a gente faz para descobrir, para calcular esse capacitor? Bom, antes da gente continuar vendo o assunto, não se esqueça de se inscrever no canal, comente, ative as notificações e compartilhe para que outras pessoas também possam conhecer cada vez mais o conteúdo do nosso canal. Bom, voltando aqui ao nosso assunto, importante dizer para vocês o seguinte, o circuito do motor com capacitor de partida, motor monofásico com capacitor de partida é esse aqui. Só recapitulando, nós temos um enrolamento de trabalho ou enrolamento principal e nós temos um ramo paralelo, onde nós temos, nesse ramo paralelo, o interruptor centrífugo, que ele aciona, que ele abre quando o motor atinge de 70% a 80% da velocidade. E em série com o interruptor nós temos o nosso capacitor de partida, que está em série com uma bobina, que é a bobina auxiliar, ou a bobina que vai ajudar, vai auxiliar na partida do motor. Bom, para que a gente possa entender o cálculo desse capacitor, é importante a gente entender o seguinte, curiosamente, a nossa reatância indutiva é em módulo o mesmo valor da reatância capacitiva do nosso capacitor. Ou seja, o XL é exatamente igual ao valor do XC, ou muito próximo, valores muito próximos. Então, como é que a gente faz para calcular isso? Primeiro, nós vamos identificar aqui o valor da impedância. Através dos valores de tensão e corrente, nós temos 127 volts nesse motorzinho que nós colocamos aqui como exemplo. E uma corrente de 8,6 amperes, nós vimos no nosso vídeo anterior exemplos de como calcular a impedância. E no circuito enceado, por exemplo, a impedância ela pode ser calculada de que forma? Impedância é igual a tensão dividido pela corrente. Então, a nossa impedância vai ser os 127 volts de tensão que eu tenho aqui, dividido pela corrente de 8,6 amperes. A minha impedância vai ser aqui então de 14,76 ohms. Esse aqui é o valor da minha impedância. Bom, a impedância, olha só, a impedância desse ramo, tá certo? Agora, existe uma outra maneira da gente calcular a impedância também, nós falamos no vídeo anterior, que é o que? Impedância é igual, no caso aqui o XL mais o R, o XL é a reatância indutiva do meu enrolamento principal e o R é uma resistência ohmica muito baixa desse enrolamento principal, é uma resistência bem pequena, praticamente desprezível. Então nós vamos ter que a equação da impedância, ela é também o que? XL ao quadrado mais R ao quadrado. Bom,
se nós falamos que essa resistência ohmica é praticamente igual a zero, então a gente pode concluir que a nossa impedância é praticamente igual ao valor da nossa reatância indutiva, ou seja, o Z é igual ao XL, que são os próprios 14,76 ohms. Então, olha só, eu tenho XL exatamente igual à impedância, 14,76 ohms. Bom, e nós tínhamos falado inicialmente que a nossa reatância indutiva, ela é em módulo o mesmo valor da nossa reatância capacitiva. Então, nós vamos colocar aqui, olha, XL é igual a XC. E como é que a gente faz para calcular o XC? Há um vídeo nosso que a gente fala sobre cálculo de reatância. Lá a gente mencionou o quê? Qual é a equação da reatância capacitiva? Reatância capacitiva é calculada dessa forma. XC é igual a 1 sobre 2π FC. Bom, e se eu quero saber o valor do meu capacitor, se ele está desse lado da igualdade, no denominador, se eu passar o capacitor para o lado de lá, ele passa para cima, multiplicando, e o XC, ele vem para baixo. Então, para o lado de cá da igualdade, vai ficar 1 sobre 2π FXC. Bom, eu não disse que o XL é igual ao XC, o módulo dele, 14,76? Então nós vamos substituir nessa equação aqui, ó, capacitor é igual a 1 sobre 2π vezes a frequência, que a frequência do motor aqui é 60 Hz, vezes o XC, que é 14,76. Bom, se nós calcularmos isso aqui, multiplicando todo mundo aqui embaixo e dividindo 1 por todos eles, nós teremos um capacitor de 0,00017971 farad. Isso aqui é a unidade do capacitor em farad. Bom, a gente não compra capacitor desse jeito, né? Se a gente chegar lá pedindo, eu quero um capacitor de 0,0007971, isso não. Então a gente compra capacitor geralmente em microfarad, em picofarad, em nanofarad, tá certo? Então olha só, como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos andar com a nossa vírgula aqui, olha, 6 casas para a direita. Então o lugar que a vírgula está, nós não contamos. A gente conta apenas a casa que ela anda. Então vai ficar assim, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, o capacitor vai ser 179,71 vezes 10 a menos 6. Quando eu ando 6 casas para a direita, significa que é 179,71 microfarad. Porque 10 a menos 6 é um submúltiplo que nós denominamos micro, que é 10 a menos 6. Então vai ficar 179,71 microfarad. Bom, não existe no mercado um capacitor com esse valor, 179,71 microfarad. Como é que a gente faz para comprar um capacitor? Então, na hora de comprar o capacitor, nós vamos encontrar ou procurar um capacitor mais próximo desse valor para cima. Então, por exemplo, 179,71, nós vamos encontrar um capacitor, ou procurar um capacitor de pelo menos aí 180 microfarad. Então, o capacitor para esse motor nosso aqui seria em torno de 180 microfarad. Fazendo isso, nós encontramos o capacitor ideal. Beleza, pessoal? Nós nos vemos então no nosso próximo vídeo.